Vamos conversar sobre o tratamento das infecções relacionadas à assistência à saúde, chamada de infecções hospitalares. Esse módulo ele faz parte do nosso curso de uso racional de antimicrobianos, do curso de medicina, dirigido para os nossos alunos. Um dos grandes problemas quando nós trabalhamos a questão das infecções relacionadas à assistência à saúde, e aí principalmente em relação ao seu tratamento, o que nós temos observado é um aumento muito importante nos últimos anos de bactérias gram-negativas, especialmente a Klebsiella pneumoniae e de cepas que produzem algumas enzimas, que vocês vão discutir isso no módulo de resistência bacteriana, mas são enzimas que degradam vários antibióticos. Entre elas, o mais importante são as chamadas carbapenemases, que destroem um grupo de antibióticos de extrema importância, que são os carbapenêmicos, a exemplo do meropenem, do imipenem e do ertapenem, além de enzimas que também degradam as cefalosporinas e desenvolvem resistência a uma série de antibióticos, de antimicrobianos. Então, grande preocupação hoje, principalmente nas nossas unidades de terapia intensiva, como podemos observar nesse slide do boletim da Anvisa de 2016, de micro-organismos isolados de infecções da corrente sanguínea relacionado a catéter venoso central, é o aumento dos gram-negativos. Embora o Staphylo aureus, nessa frequência, ocupa em torno de 14% das infecções, uma parte significativa dos agentes, como a Cinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, são importantes nessas infecções. E aí uma dificuldade muito grande de tratamento, porque eles desenvolvem uma série de mecanismos de resistência. Principalmente a partir de 2012, foi a ascensão das Klebsiellas pneumoniae resistentes, tanto aos carbapenens como às cefalosporinas. Esse foi um grande problema que nós enfrentamos nos nossos hospitais, porque temos muito poucas opções terapêuticas para o tratamento dessas infecções. Dados aqui do estado de São Paulo mostram que os gram-negativos ocupam cerca de 50% das infecções da corrente sanguínea nas unidades de terapia intensiva. Veja que esse é um trabalho muito importante da Secretaria da Saúde, de vigilância de 342 hospitais de São Paulo, do estado de São Paulo, cerca de 5.700 micro-organismos isolados dessas infecções, e observem que 50% são gram-negativos, mostrando a importância desses agentes quando nós pensamos em relação ao tratamento. E aí a emergência da resistência aos carbapenens nas UTIs fica muito claro quando nós analisamos dois grupos de agentes que são tanto a Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, que chamamos de KPC, e os Acinetobacter baumannii, com uma altíssima resistência a esses carbapenêmicos, em geral superior a 80%, o que inviabiliza a maioria das drogas que utilizamos para o tratamento de infecções importantes, porque esses agentes, especialmente o Acinetobacter, tem uma relação direta, é um agente muito importante das chamadas pneumonias associadas à ventilação mecânica. São aqueles quadros pulmonares, de infecções pulmonares, que se desenvolvem naqueles pacientes submetidos à ventilação mecânica nas unidades de terapia intensiva. Essa situação desse aumento desses agentes não é um problema apenas brasileiro. Esse slide mostra exatamente vários países que hoje são acometidos por essas cepas produtoras de carbapenemases, mostrando que hoje, na situação que nós temos essas cepas se difundem com muita facilidade entre os países e chegou aqui no Brasil em 2006 e rapidamente ocupou o cenário das unidades de terapia intensiva. O grande problema é que, como são cepas de difícil tratamento,
onde temos poucas opções terapêuticas dirigidas a esses agentes, a mortalidade é muito elevada nas unidades de terapia intensiva nessas infecções. Aqui apresento para vocês alguns estudos brasileiros mostrando a alta mortalidade. Tanto aqui nos hospitais aqui de São Paulo, como alguns estudos realizados em outros estados brasileiros, mostrando essa mortalidade de infecções por esses agentes que ocupam em torno de 40% a 60%. Então, vários estudos mostram claramente o impacto dessas infecções e a dificuldade de tratamento. Além dos carbapenêmicos, que são drogas muito importantes no tratamento dessas infecções em unidades de terapia intensiva, um outro problema é a resistência a um outro grupo de drogas, que não é mais os beta-lactâmicos, onde os carbapenêmicos são drogas ligadas aos beta-lactâmicos, né, são beta-lactâmicos. Aqui é o aumento da resistência a uma outra droga chamada polimixina. A polimixina é um antibiótico muito antigo que praticamente deixou de ser utilizado com o advento de antibióticos com menos toxicidade. É um antibiótico que tem uma nefrotoxicidade importante, neurotoxicidade, pode levar a problemas graves de lesões neurais, principalmente neuropatia periférica, tem uma série de problemas relacionados ao uso da polimixina, mas principalmente a nefrotoxicidade foi uma das razões em que a polimixina deixou de ser utilizada na prática clínica. E ela retorna novamente, né, um velho antibiótico que retorna no nosso uso clínico, exatamente para o tratamento dessas infecções por agentes resistentes, por exemplo, aos carbapenens. Então, aquilo que nós discutimos da resistência aos carbapenens, com a utilização mais excessiva, né, muitas vezes correta, muitas vezes inadequada, das polimixinas, o que temos observado também um aumento de resistência dessas cepas às polimixinas. E o resultado disso é que praticamente nós temos ficado sem opções terapêuticas para esse tratamento. As polimixinas são antibióticos que dão baixa concentração urinária. Então, ela não é uma boa droga, por exemplo, o tratamento de uma infecção urinária por uma Klebsiella produtora de carbapenemase. Nefrotóxica e neurotóxica, como nós já conversamos. A grande indicação é que ela tem uma boa atividade contra a Klebsiella pneumoniae, porém a resistência com maior uso da polimixina vem crescendo no ambiente hospitalar. Um outro problema em relação à polimixina é exatamente a concentração em alguns locais. Por exemplo, no pulmão, ela não atinge uma concentração muito adequada. Embora seja uma das poucas opções que nós temos no tratamento das pneumonias hospitalares por essas cepas multiresistentes, tanto a concentração sérica, né, no sangue, como pulmonar, como urinária, ela não tem uma boa concentração. E isso dificulta, muitas vezes, a utilização dessa droga na prática clínica. Nós chegamos a estudar a polimixina aqui no Hospital São Paulo no tratamento de cepas de Pseudomonas aeruginosa resistente a diversas outras drogas. Especificamente, esse estudo que nós conduzimos foi em pneumonia hospitalar, em pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Nós avaliamos 74 pacientes que foram tratados com polimixina. E a evolução favorável foi apenas em 35%, isto é, em 47%. Então, longe de ser uma droga adequada para o tratamento de pneumonias, porém, muitas das nossas situações clínicas é a única droga disponível com sensibilidade para esses agentes multiresistentes. Outro antibiótico que nós utilizamos nesse ambiente de multiresistência é a fosfomicina. A fosfomicina também é um antibiótico antigo, muito utilizado na década de 70, década de 80. Nós tínhamos aqui no Brasil a administração EV, deixou de ser fabricada porque não tinha muito a sua utilização. Entretanto, também estamos trazendo novamente a fosfomicina no nosso
cenário terapêutico, porque ela tem uma atividade muito boa contra essas bactérias resistentes, a exemplo da Klebsiella e Escherichia coli. Só que no Brasil ela é comercializada apenas na forma de sachê granulado, que é administrada por via oral. Nós não temos aqui no Brasil a formulação endovenosa, que é disponível na Europa. Vários países da Europa possuem a fosfomicina endovenosa, mesmo aqui na América Latina, na Colômbia, a fosfomicina endovenosa ela é disponível. Mas no Brasil nós só temos a formulação em sachê granulada, que é útil por via oral no tratamento de infecções do trato urinário baixo por esses agentes. Ela não pode ser utilizada em infecções sistêmicas, porque ela não atinge uma boa concentração sérica, ela não dá uma boa concentração no sangue. Então, ela é utilizada, por exemplo, nas infecções, nas cistites, nas infecções do trato urinário baixo, por esses agentes multiresistentes. E é um recurso interessante para a utilização clínica dessas drogas. Um outro grupo de antibióticos que temos resgatado a sua utilização clínica são os aminoglicosídeos, a exemplo da gentamicina e da amicacina. Os aminoglicosídeos eles têm uma atividade muito interessante para os gram-negativos. Eles ainda mantêm uma ótima ação, mesmo para essas cepas multiresistentes. Então, todos vocês que, quando analisarem o padrão de sensibilidade da bactéria isolada, prestem atenção se essa bactéria é sensível à gentamicina, se é sensível à amicacina, porque são drogas úteis no tratamento. E nós temos uma sensibilidade, por exemplo, mesmo dessas cepas resistentes aos carbapenems, que são as KPCs, em torno de 60% a 70% são sensíveis aos aminoglicosídeos. Embora o maior problema dos aminoglicosídeos é a nefrotoxicidade. Então, em pacientes internados em unidades de terapia intensiva, graves, essa é uma restrição que a gente tem que estar atento, pois os aminoglicosídeos também são drogas nefrotóxicas. Mas esse estudo, por exemplo, que eu trago para vocês darem uma avaliação retrospectiva de 50 casos de sepse por Klebsiella produtora de carbapenemase, mostrando uma mortalidade de 38%, o uso da gentamicina foi um fator associado à redução da mortalidade. Quer dizer, o aminoglicosídeo como um elemento importante para a redução da mortalidade. Então, mostrando a importância dessas drogas, principalmente nessas infecções graves. Um outro antibiótico, que na prática a gente já é liberado aqui no Brasil, mas tem algumas restrições, é a tigeciclina. A tigeciclina é um derivado da tetraciclina. O grande problema é que a tigeciclina atinge uma baixa concentração sanguínea e uma baixa concentração urinária. Consequentemente, as infecções de corrente sanguínea, a tigeciclina não pode ser utilizada como monoterapia, mesmo sendo sensíveis no antibiograma. Então, é um cuidado que vocês têm que ter quando analisar o antibiograma, sempre tem que entender exatamente se aquela droga ela é adequada pelas suas características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Não é apenas a interação da sensibilidade do antibiograma que vai dizer para você que essa medicação é a mais adequada. Você tem que entender aonde, que tipo de sítio você está tratando. Muitas vezes uma droga adequada para um tratamento de uma infecção da corrente sanguínea pode ser inadequada para o tratamento de uma infecção urinária. Se essa droga não dá concentração urinária, ela não deve ser útil. Nessas dificuldades de tratamento, muitos estudos têm, inclusive, associado alguns antibióticos para tratar essas bactérias multiresistentes, a exemplo da Klebsiella pneumoniae. Então, esse é um estudo muito interessante, né, de grupos de hospitais italianos que têm trabalhado essa questão do tratamento dessas cepas, e esse estudo é bastante interessante, é um estudo do Tumbarello, de 2015, que mostra exatamente, né, que quando você trata essas infecções com apenas uma droga, que a gente chama de monoterapia, a mortalidade é maior.
comparando, né, os diversos tratamentos e viu que para essas infecções, por bactérias multiresistentes, a exemplo da Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, o melhor esquema terapêutico seria uma associação de drogas que tenham atividade contra a Klebsiella pneumoniae. Então, muitas vezes o meropenem, junto com o aminoglicosídeo, ou associado à polimixina, são alternativas terapêuticas no tratamento dessas infecções. Então, vejam como é difícil, né, o tratamento, muitas vezes, dessas infecções. Entretanto, os carbapenems, que é o meropenem, que vocês já estudaram no módulo anterior, já conhecem a sua atividade, os carbapenems ainda são antibióticos utilizados como a base do tratamento dessas infecções. Só que essas infecções por essas bactérias dentro do ambiente hospitalar, principalmente as infecções da corrente sanguínea e as pneumonias hospitalares, habitualmente a gente usa a dose máxima do antibiótico. Então, sempre pensar numa dose maior do que a gente utiliza em infecções leves a moderadas. Nas infecções graves, a gente tem a tendência de utilizar a dose máxima. Por quê? Por exemplo, num paciente com sepse, você expande esse paciente, dá bastante líquido, aí dá uma dose de antibiótico, isso fica diluído. Então, é muito importante, né, que você tire essa variável do teu raciocínio clínico. Então, sempre utilize nas infecções graves, a exemplo de uma sepse de origem pulmonar, sempre a dose máxima do antibiótico.